Augusto Nunes, muito boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. Paula, nossa chefe, Piotr, meu amigo, Silvio, meu irmão, Ana, querida parceira. Boa noite a você que nos acompanha. Olha aqui, pelo menos uma boa frase aí o Alckmin deixou para a história. É a volta ao local do crime. Eles estão, no momento, destruindo provas dos malfeitos, como dizia Dilma Rousseff. Ela não usava a palavra corrupção, né? Não chamava ninguém de corrupto, porque ela estava no meio da quadrilha. Eles estão destruindo provas. Essa juíza que vai examinar o caso, ela é pouco simpática, Lava Jato, e muito simpática aos ladrões. É previsível o resultado. Mas eu peço já no começo aí do comentário que, ao final, a grande equipe aí da produção, liderada pelo Cleiton Urbinha, responda a essas histórias que eles inventam com palavras dos próprios ladrões. Por exemplo, Palocci, eu não me lembro se isso aí está gravado em vídeo, o Silvio certamente vai lembrar. Mas ele, em algum lugar, em algum momento, ele diz, né, tentando aquela delação premiada que eles acabaram bloqueando os ladrões por medo, ele disse que dava dinheiro ao Lula, que deu dinheiro. Eu também queria que mostrassem, ao final desse comentário, o Sérgio Cabral confessando que era viciado em roubar. Sim. A gente tem de ser, nós temos de ser tão teimosos quanto eles. Eles mentem, a gente reapresenta a verdade, porque muita gente ainda não viu esses vídeos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui, não. Bom. Marcelo Odebrecht, já na segunda pauta, né? Eles estão voltando ao local do crime com os mesmos parceiros. Vamos mostrar de novo o Marcelo Odebrecht falando do amigo do meu pai. Tá? Com toda a tranquilidade, ele está dizendo que o Toffoli está envolvido na roubalheira. E foi neste momento em que se divulgou quem era o amigo do meu pai que começou o ataque à Lava Jato, se intensificou, e que começou a reação dos envolvidos, que acabou desembocando aí na ditadura do judiciário que estamos vivendo. É isso que eu queria registrar só. E tem uma das continhas que a gente reproduziu ontem também do Joesley, né, Augusto? Falando das contas, 70 milhões. Do Joesley, exatamente. Ontem também a continha. Exato, são continhas quase desativadas. Então vamos lá, a gente aproveita e faz a retrospectiva, começando aqui pelo Sérgio Cabral. Então vamos lá. Esse meu erro de postura, né, de apego a poder, a dinheiro, a tudo isso, né, isso é um vício. Pronto. Vou chamar do Joesley também, a gente Tá explicado o caso Sérgio Cabral. Muito bem. Joesley. Duas fases. Teve a fase do presidente Lula, depois a fase do presidente Dilma. Na fase do presidente Lula, chegou acho que nos 80 milhões de dólares. Depois na Dilma chegou nos 70. Ou ao contrário, 70 na do Lula, 80 no da Dilma. Na mesma conta? Eu abri duas contas, tudo conta minha. Mas você já tinha conta ou abriu especificamente para deixar o dinheiro do Guido lá? Eu já tinha, eu chamava, eram umas continhas que não tinha pra gente nada lá. Sim. Eu que controlava e tal. Eu tinha uma, eu comecei a usar. Aí depois eu abri outra, foi quando a presidente Dilma ganhou. Produção preparada aqui, Augusto, temos Antônio Palocci. Maravilha. Agora, é bom destacar só o seguinte, são continhas, né? Continhas, 70 milhão, como ele fala, de dólares. Mas é uma continha. A ladroagem operou nesse nível. Vamos lá. O presidente Lula também começou só olhando campanha. Já no fim do seu primeiro mandato, muita coisa pessoal ele tinha pedido para ele, em termos de dinheiro que eu pessoalmente levei e entreguei para ele. No fim do seu segundo mandato, aí ele preparou sua aposentadoria. Recebeu 300 milhões da Odebrecht numa conta corrente de disponibilidade, recebeu seu sítio, que foi feito, combinado para seu uso, o apartamento. É isso que a gente tem que fazer. A cada conversa fiada deles, a gente mostra declarações
da própria quadrilha, de integrantes da quadrilha, dissidentes, eles estão prontos. Expliquem isso. Lembrando que eram delações que ocorriam sem coação, Certo. sem pressão, na presença de advogado, Sim. gravado. Na primeira instância, ou seja, respeitando o direito de defesa do acusado. Duplo grau de jurisdição. Isso, tudo e certo. claro que eles falaram ali, eles tinham que provar mais evidências. Além da declaração, eles tinham que dar outras provas, senão não recebia o benefício da colaboração ou delação premiada. Isso é ótimo para mostrar porque, repetindo, né, o ódio é mais fiel que o amor. Então aí os caras que apoiam a quadrilha no chat, então eles acabaram de ver o que eles estão convidados a comentar, né? Porque eu não tenho nada com isso. Quem falou foi o Palocci, é amigo do Lula, é íntimo, gente de confiança. Quem está falando aí é o jeito que o Lula levou para a China, como representante dos empresários brasileiros, o JF, J. Joesley. É essa turma. Eles que se entendam. Eles que se entendam. Se a quadrilha andou brigando, não é culpa minha. Eles estão apresentando confissões desmoralizantes para os que fingem que continuam a enxergar no Lula mais que um ladrão. Eles canonizam um bandido que está de volta à presidência porque isso convinha ao Supremo, também envolvido na roubalheira, né, com alguns ministros, começando pelo Dias Toffoli. Ó, o Jorge Kiohara aqui no chat, a internet não perdoa, isso é muito bom para abrir os olhos daqueles que ainda não acreditam na verdade. E temos ainda do Marcelo Odebrecht para revisitar. Esse fechamento aqui do amigo de meu pai, quando eu falo, vocês fecharam com o amigo do amigo de meu pai, eu não estou dizendo que eles fecharam diretamente com o Toffoli. Aqui tem o Sérgio, que era com quem eles fechavam o valor do orçamento. O que a gente entendia é que ao estar fechando com o Sérgio, ele está cuidando do assunto. Então ele está fechando com... Ou ele tá cuidando do assunto. O problema é esse, como é você, em tese, nunca fica muito claro, né? Certo. Mas é que quando você fala amigo do meu pai, está se referindo... Na nossa visão, quando a gente estava fechando, pra gente, ao fechar com o Sérgio, ele estava cuidando do assunto. Do amigo do meu pai. Que é? O Toffoli, entendeu? Deixa eu passar aqui para o Silvio, só para fechar, Silvio, a gente está falando de cifra de 300 milhões, 80 milhões de dólares, 70 milhões de dólares. A gente aqui no chat lembrando da sacolinha de vinho de 100 mil reais que nunca apareceu, né, no relatório da Polícia Federal. Quero te ouvir aí, a gente que trouxe um compilado de alguns personagens envolvidos na Operação Lava Jato. Isso é só uma amostra, hein? Eu adoro acompanhar esses filmes, porque essa é a história real e não a história que a imprensa velha hoje tenta contar e não a história que o Supremo Tribunal Federal tenta contar. Não, essa é a história real, são réus confessos. Por exemplo, ali estava o Sérgio Cabral diante do juiz Marcelo Bretas, por exemplo, quando ele diz que ele tem o vício de roubar. Marcelo Bretas hoje é um juiz afastado, foi punido, porque todos os juízes que trabalharam na Lava Jato, e no caso dele era uma ramificação no Rio de Janeiro, foram punidos. A figura do Antônio Palocci falando, não, porque já no final do segundo mandato, a ideia era assegurar a aposentadoria do Lula. E o Piotr traz um dado muito interessante, porque ele diz assim, olha, ele estava sendo ouvido em primeira instância. E o vídeo, se vocês pegarem ele novamente, vocês vão ver que é um vídeo da Procuradoria-Geral da República, mas um vídeo do Ministério Público. Então, havia a chancela do Ministério Público. Hoje, a gente assiste o inquérito 4781 que foi prorrogado, Paulo, e que comentamos tanto ontem, por mais 180 dias, que foi aberto de ofício sem a provocação do Ministério Público, ou seja, à margem da Constituição. Aí não, aí é a força-tarefa do Ministério Público presente, coisa que não acontece hoje. Então, são outros tempos. E esse pessoal ainda tem a cara de pau, como o Lula, de dizer que não teve direito à defesa, não teve presunção de inocência. Todos tiveram. Lembrando que essa fala do Marcelo Odebrecht, e aqui finalizo, ela é muito posterior àquela que foi a grande fase da Lava Jato, em novembro de 2014, que é a juízo final.
é a 7ª fase da Lava Jato, se eu não falhar aqui. É quando os empreiteiros todos são presos. A Polícia Federal bate a porta deles, todos eles são presos, e Curitiba assiste, pela primeira vez na história, a um congestionamento de jatinhos, porque cada um foi com o seu próprio jatinho prestar depoimento, achando que ia voltar para casa. E todos ficaram lá. E aí as esposas que foram acompanhar, foram ao shopping enquanto eles estavam prestando depoimento, e entenderam que eles estavam presos, e voltaram com travesseiro com pena de ganso, chocolate belga, e aí essa cena, inclusive, descrita com perfeição num filme, Polícia Federal, a lei é para todos. Mas acho que tudo isso é passado, né? O Brasil não viveu nada disso, segundo o Supremo Tribunal Federal. Que outro para fechar? Não, rapidamente, o Augusto lembrou que foi no depoimento do Marcelo Odebrecht em relação ao amigo do meu pai, que aí houve uma reação contra a Lava Jato das mais altas cortes, e a primeira foi aquele ato do ministro Fachin de achar o problema do CEP. É aquela história do CEP de Curitiba. Posteriormente, todas as decisões contra a Lava Jato agora, eles simplesmente olham para aquela questão de anular, mas nada disso foi apagado, tudo isso existiu, o dinheiro foi roubado, o dinheiro foi devolvido. Então eu gostaria de convidar os jornais a escreverem editorial olhando para todas essas imagens. Podem até reclamar do processo da Lava Jato, da forma como agiu o juiz Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol. Bom, isso tudo cada um faz de acordo com a sua própria consciência. Só que não ignorem estes fatos, porque eles existem e eles não vão deixar de existir. Essas imagens, esses depoimentos, nenhum deles ali foi feito na base da pancada. Todos falaram com advogados. E se foram mentirosos, como o flagrante perpétuo já está em vigor aqui no Brasil, sim, o ministro Alexandre de Moraes tem o dever de enquadrar todos esses que estão contando mentiras no inquérito do fim do mundo. Muita gente se manifestando aqui no chat, agradecendo, gostaram muito aqui dos vídeos que nós exibimos. Produção está de parabéns aqui rapidamente. O Bellini tem que continuar incessantemente os vídeos e relatos da Lava Jato. O Silvio Navarro é bom para isso, com as datas. Vitor Flauzino, contra fatos não há argumentos. Maria Feliciano, a corrupção voltou com força. Enfim, muita gente se manifestando. Importância de mostrar esses vídeos. E a gente tem muita gente jovem assistindo que talvez não tenha visto isso. Exatamente. Nós estamos reproduzindo. Tá aqui. Essa é a história do Brasil recente, da corrupção.